É um privilégio estarmos na presença do Senhor, adorando na conclusão da guarda do Shabá, do dia do Senhor, um momento para descansarmos nossa alma das atividades ordinárias e adorarmos o Senhor, estarmos diante da sua presença. Queridos, as nossas convicções são forças não pequenas a conduzir a nossa vida. Aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos, a respeito da realidade fora de nós, ao nosso redor, do mundo, do próximo, são as forças mais poderosas para determinar, dirigir e conduzir as nossas ações na vida. Pessoas que introjetaram afirmações que ouviram desde sua infância sobre quem elas são, ou supervalorizando suas qualidades, ou ressaltando as suas dificuldades ou os seus defeitos, têm colhido as influências negativas destas palavras que elas carregam como verdadeiras sentenças em sua própria vida. Entretanto, a força das convicções não está apenas nos elementos subjetivos, ou seja, aquilo que nós acreditamos e o efeito da nossa crença sobre nós mesmos. Quando o apóstolo João escreve a sua carta, falando sobre a fé cristã, ele nos apresenta a fé cristã como aquela fé ou aquele sistema de crenças que uma vez entrou em nossa vida, modificou completamente a nossa existência. São realidades objetivas, fora de nós, mas que uma vez abraçadas por nós pela fé, estas realidades nos afetaram profundamente. E é com esse tom de destaque, de elementos que são conteúdos de nossa fé, com poder gracioso de transformação gloriosa na vida de pecadores como nós, que João encerra a sua carta, e eu lhe convido para nós lermos os versículos quase os finais. Nós vamos dividir as palavras finais de João em dois blocos. Hoje nós veremos um, e a próxima ocasião nós veremos um outro. São verdades tão gloriosas que eu decidi trabalhar em dois pedaços aqui. 1 João, capítulo de número 5, versículos de números 18 e 19 apenas. 18 e 19. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que passo a fazer nesse instante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deixa a sua Bíblia aberta nesses versículos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te agradecemos por este momento de adoração que estamos diante da tua presença. Colocamos nossa vida diante de ti, reconhecendo nossa dependência da tua graça iluminadora. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Percebam, queridos, que estes dois versículos que nós lemos começam com uma palavrinha em língua portuguesa traduzida como sabemos. O tempo verbal, escrito na língua grega, que foi escrito o Novo Testamento, nos apresenta a ideia de que em algum momento da nossa vida, nós tivemos o conhecimento de algumas verdades e a partir daquele momento a nossa vida foi transformada porque aquelas convicções vieram até nós. O que João está dizendo é o seguinte: na vida de cada cristão, em algum momento nós tomamos contato com as verdades do Evangelho, que se tornaram, portanto, conhecidas de nós mesmos, e o conhecimento dessas verdades afetou irreversivelmente a nossa vida. Ela nunca mais foi a mesma. Nós passamos a colher os benefícios e os efeitos que esta convicção gerou em nós. O que eu acho fascinante desta abordagem de João é que não há forma mais certeira e precisa de falar da operação que a fé produz nos cristãos. Quando nós falamos da fé cristã, nós necessariamente estamos comentando sobre realidades que estão fora de nós. Realidades ligadas
a Deus e a sua obra redentora, mas estamos falando também necessariamente de como estas realidades entraram em nossa vida e afetaram e continuam afetando a nossa vida. É verdade, em alguns momentos, uma afetação dolorosa, porque o Evangelho demanda, por exemplo, o reconhecimento das próprias falhas, o arrependimento dos nossos pecados, e olhar para isso não é uma atividade muito prazerosa, porém necessária. O caminho e a forma de Deus trabalhar com pecadores para livrá-los ou livrar-nos dos efeitos do pecado é precisamente mostrando esse mal que habita em nós. Porém, não para aí. A grande beleza do Evangelho, o poder do Evangelho, consiste precisamente em que nós recebemos os benefícios daquilo que Deus fez em Cristo por nós. Veja como João nos apresenta aqui isto nestes 2 versículos. Veja, tanto o versículo 18 quanto o 19 e o 20 também, que vai ficar para uma outra ocasião, que nós vamos explorar um pouco melhor, começam falando de coisas que nós sabemos. Ele diz, sabemos disso, sabemos daquilo outro e também sabemos de uma outra coisa. Vejamos o que ele nos diz nesses 2 versículos. Versículo de número 18, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A primeira convicção apresentada por João aqui na conclusão da sua carta, das certezas gloriosas que nos são apresentadas, é uma conclusão que fala da graça da preservação. E por isso, por estar destacando aspectos da graça de Deus em nossa vida, nós estamos chamando estas convicções hoje à noite de certezas graciosas. Convicções que tomaram o nosso coração e se instalaram dentro de nós e que pela graça de Deus têm o poder de produzir efeitos maravilhosos em nossa vida. A primeira delas, a primeira convicção anunciada por João aqui, é a convicção da graça da preservação. De antemão, eu já antecipo para vocês o seguinte, é tão somente baseado nesta verdade, de que Deus cuida e preserva dos seus, que é possível o cristão ter certeza de sua salvação. Essa é uma das maiores confusões que aqueles que não conhecem o Evangelho têm sobre a postura cristã de certeza de salvação. Porque na cabeça daquele que não tem um conhecimento do Evangelho, não é possível alguém ter certeza de uma coisa futura. Como você pode ter certeza que no final você vai ser livre de condenação? Como você pode ter certeza que você vai trilhar um caminho reto e santo? Hoje você está aqui, mas amanhã conheço muita gente que esteve nesse caminho e depois abandonou. Quantas vezes eu não ouvi isso, desde os dias de adolescente, ou jovens, conversando com colegas, e dizem, que certeza você tem que vai ficar nesse caminho? Depois você vai tomar uns aí, e eu quero ver você. E a dificuldade que a gente tem de tentar mostrar, dizendo, gente, a certeza não está baseada em mim mesmo. Essa certeza, de fato, só é possível existir, porque ela está baseada numa coisa muito mais poderosa e segura do que o melhor de nós é capaz de produzir. João descreve isso de uma forma muito bela, embora no versículo aqui ele escreva e descreva esta realidade da segurança de uma forma ambígua. Isso é uma característica de João, particularmente aqui nessa sua primeira carta. Há algumas sentenças escritas por João aqui, que na língua grega comunicam uma certa ambiguidade. E nós vamos perceber, se você puder comparar, ou tiver acessível com a outra tradução, a tradução da revista e corrigida, ela vai descrever aqui dizendo que aquele que nasceu de Deus guarda a si mesmo, e não aquele que nasceu de Deus o guarda, no final do versículo. Por quê? Bem, a interpretação que eu tenho a este respeito é cada uma dessas sentenças ambíguas escritas por João foram intencionalmente escritas assim. Porque a ambiguidade, diferente do que alguém possa pensar, ela não é um recurso linguístico de alguém que não soube se expressar direito e deixou uma certa dúvida. Isso pode ser.
Há pessoas que não querem se comprometer com algo e dão respostas ambíguas. Você não sabe se foi para a direita ou foi para a esquerda, é uma maneira dele não tomar posição. Mas a ambiguidade é um recurso literário poderoso quando você quer afirmar duas coisas ao mesmo tempo. Se você interpreta de um lado, aquilo é verdadeiro; se interpreta do outro lado, aquilo também é verdadeiro. Então a ambiguidade é bem-vinda, porque independente da forma como você leia, ela está falando verdade. Bem, explicado esse conceito da ambiguidade, vamos ver como o texto bíblico trata da questão da preservação. Olha como ele está dizendo. João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A ambiguidade não está aqui na primeira parte, está na segunda. A primeira sentença é muito clara. João está dizendo o seguinte: pecadores que experimentaram um novo nascimento receberam da parte de Deus uma nova vida, uma vida que agora não é mais escravizada pelo pecado, porque Jesus havia dito: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Paulo, quando explica essa condição medonha antes de nós experimentarmos a salvação, diz: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A teologia bíblica, portanto, nos diz que o homem natural está não apenas prejudicado pelo pecado, mas de tal maneira ele foi afetado pelo pecado que não há condições vitais de reagir à força escravizadora do pecado. O teólogo Santo Agostinho identificou isso por uma expressão em latim que diz: non posse non peccare. O estado de queda sobre o qual nós lemos hoje na declaração doutrinária, instrução doutrinária, diz que depois do pecado original, do pecado de Adão e Eva, o pecado original afetou a todos, deixando toda a raça humana incapaz de libertar-se da presença do pecado na sua vida. E daí a sentença: não posso não pecar. Nenhum ser humano pode honestamente olhar para si mesmo diante de Deus, diante do espelho, diante do próximo e dizer: eu não peco mais. Esse tema está presente em João nessa carta desde o início. Vocês se lembram que logo no primeiro capítulo ele diz: se alguém disser que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso também. Porém, a realidade humana não foi uma realidade entregue absolutamente a esta miséria. Deus interveio. Ele veio ao nosso encontro e nos comunicou vida, uma nova vida, pelo Espírito, pelo Evangelho, uma vida que agora nos acordou para realidades para as quais nós estávamos mortos e cegos. Esta nova vida, a Bíblia chama de novo nascimento. O que deu início a essa nova vida é o que a Bíblia chama de um novo nascimento, ou literalmente, como diz o apóstolo Paulo, uma nova criação. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que está sendo dito aqui não é que a pessoa que nasceu de novo não peca definitivamente mais. Mas o que está sendo dito aqui precisamente é que quem experimentou o novo nascimento não está mais escravizado pelo pecado. E assim o texto foi muito bem traduzido, dizendo: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê, gente? Vamos parar para perceber aqui. Como diz a palavra do Senhor, e João mesmo anteriormente: porque o que habita agora em nós é a divina semente. Porque agora nós temos um novo coração que nos inclina para Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que trabalha em nós novos valores e novas verdades. Esse é um bom teste para entendermos o nosso estado espiritual. Se verdadeiramente, em pecadores que somos todos nós, há um desejo de agradar a Deus, de segui-lo, de conhecê-lo, de honrá-lo, há uma força para lutar contra o mal que habita dentro de si, há uma inquietação quanto àquilo que desagrada ao Senhor, há uma perseguição e uma determinação de viver uma vida diferente na dependência de Deus. Quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e vermos que a nossa fé não se trata apenas de conhecer algumas coisas, mas de experimentar uma nova realidade com Deus. Nos relacionamos a Ele como nosso Pai, falamos com Ele em oração, como quem de fato está nos ouvindo e acolhendo nossas orações.
Este é um dos impactos que normalmente o incrédulo tem quando entra em convívio com cristãos verdadeiros. Ele diz: ao ouvir as orações de vocês, isso me causa um impacto, porque eu tenho a sensação que vocês falam como se Deus estivesse pertinho de vocês. De fato, essa é a vida cristã. Eu tenho acesso a Deus e falo com Ele, e Ele me ouve. Eu agora consigo caminhar uma segunda milha que naturalmente não conseguiria. Eu consigo virar a outra face, embora nem sempre o façamos, mas nós temos agora disposição para fazê-lo e condições de fazê-lo. E muitas vezes sentimos que as forças se foram, mas verdadeiramente pela habitação do Espírito de Deus, nós temos um novo impulso em nossa vida. É isso que João está descrevendo quando diz: aquele que nasceu de Deus, experimentou o novo nascimento, a sua vida não é mais marcada pelos mesmos pecados de outrora. Bem, isso levanta uma questão, que é algo que nós precisamos aprender a lidar. Mas, pastor, e aqueles pecados que são recorrentes? E aquelas lutas que eu tenho recorrentemente em minha vida? Eu me arrependo e confesso, e depois caio de novo, e venho, me arrependo e confesso, e depois caio de novo. Como é que isso se aplica na minha existência? Ou, uma outra pergunta, que são as duas grandes crises que nós, como cristãos evangélicos, temos. Como lidar com os pecados agudos? Pessoas que professaram a fé cristã e depois pisaram feio na jaca. Não estou dizendo só uma coisinha mediana, não. Foi feio como os filhos de Jacó foram, fizeram chacina lá em Siquém, como o outro que assassinou, o rei Davi que adulterou, coisas escandalosas. Você diz: como isso é possível? Se a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Bem, o que a Bíblia está dizendo é que em Cristo Jesus nós temos uma força e acesso aos recursos que nos capacita a viver uma nova vida. Mas veja, ela está disponível, mas nem sempre ela é acessada. Nós vamos trabalhar isso um pouco melhor na última parte aqui. Eu gostaria apenas de hoje destacar o seguinte: para todos os pecadores, Deus provê em Cristo fonte suficiente de graça, poder e vida para que vençamos os nossos pecados. Podem ter sido pecados cometidos anteriormente, antes de ser cristão, cuja memória ainda perturba alguns depois que se converteram e mesmo abandonaram, mas ainda recebem memórias negativas. Aparentemente, isso ocorria com o apóstolo Paulo. Quando ele comenta sobre sua vida antes de ser cristão, nós conseguimos perceber um certo tom de lamento. Ele diz: porque eu era mesmo perseguidor da igreja, a muitos persegui e maltratei a igreja do Senhor. Ele sabia o que ele tinha feito, sabia que Deus lhe tinha perdoado, mas certamente não eram boas memórias. E todos nós que aqui estamos, temos não boas memórias também na nossa própria vida. Porém, a Bíblia apresenta uma solução para lidar com isso. Eu aplico a essas más memórias o Evangelho de Cristo e diz: elas estão cobertas e lavadas pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo que me perdoou daquelas falhas antigas é o mesmo poder que hoje está comigo e me capacita a dar outras respostas. Mas eu caí de novo e de novo. Mas Deus continua em Cristo Jesus nos oferecendo os recursos para uma nova vida. O que se requer de nós é uma humilde reflexão diante de Deus de quais são as motivações que porventura estejam nos levando a recorrentemente cair em alguns pecados. Uma reflexão e uma oração genérica não ajuda muito nesse sentido. Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Ou simplesmente: Senhor, me perdoe para aquele pecado de novo, mais uma vez que eu estou cometendo. É preciso fazer aquela oração do salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Olhar quais são as forças que dentro do nosso coração têm concorrido com o Senhor para ser Senhor de nossa própria vida. Alguns prazeres, algumas falsas seguranças que nos são prometidas, alguns temores. Vejam que esta realidade não é um absurdo. Quando o Senhor Jesus falou com Pedro e disse: eu estou para entregar a vida, eu serei traído, ele disse: Senhor, não faz isso, não é? E ele se vira para Pedro e diz: arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Ele diz: olha, eu não vou te abandonar. E Jesus diz: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
e eu orei por ti, porque Satanás irá te peneirar, e quando tu te converteres, tu consolarás os teus irmãos. Quer dizer, Pedro, o apóstolo, servo de Cristo Jesus, experimentou queda profunda, a negação do próprio Senhor para salvar a sua própria pele. E certamente não foi fácil para ele visitar isso. O temor, o desejo de preservação de sua vida e de sua integridade falou mais forte no seu coração do que o seu amor e a sua fé, que já eram presentes e reais em Jesus Cristo. E nós não estamos livres disso. O que nós estamos livres, preste atenção, todos que somos cristãos, é do poder escravizador do pecado. E por isso, Santo Agostinho, ao descrever a condição do cristão, do convertido, ele coloca em uma outra sentença em latim, que diz, posse non peccare. Agora em Cristo Jesus, embora eu ainda peque, eu tenho uma nova natureza, eu tenho uma nova força que me capacita a não mais pecar. Eu posso não mais pecar. Isso é maravilhoso. Isso significa dizer que você vai olhar para as suas lutas, para os seus temores, para as suas tentações e dizer, eu posso, pela graça de Deus e pelo seu poder, dar novas respostas. Posso, por uma força que está além de mim, mas que está também em mim. E aí João conclui esse versículo com a sua frase, que é revestida de uma certa ambiguidade. Ele diz assim, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quando nós lemos os exegetas e os comentaristas, nós vemos que, dependendo da linha teológica deles, eles vão tentar dizer que João estava falando uma coisa ou uma outra coisa. Eu particularmente entendo que ele escolheu intencionalmente a ambiguidade aqui. Por quê? Se nós lermos como a tradução da Revista Atualizada colocou, e eu acho que é uma boa tradução, disse, aquele que nasceu de Deus o guarda, nós percebemos claramente que João está indicando que o cristão não peca mais porque é guardado por um outro, por aquele que nasceu de Deus. Se nós entendermos de uma forma que é possível gramaticalmente, na língua grega também, que como foi traduzido pela Revista e Corrigida, diz aquele que nasceu de Deus guarda a si mesmo, ele está ressaltando o fato de que aquela pessoa que nasceu de Deus vigia seu próprio coração, ele não é negligente, ele está atento, vigiai e orai, disse o Senhor Jesus, o que é verdade também. Como cristãos, nós podemos afirmar as duas coisas. Porque o que marca a vida cristã é precisamente a realidade de que Deus está presente em minha vida e é a presença de Deus em minha vida que me capacita a ser uma outra pessoa. Eu sou ativo, porém sofrendo, no bom sentido, os benefícios da presença de Deus em minha vida. Aquele que nasceu de Deus, como foi traduzido aqui, está no tempo verbal que denota uma ideia completa do nascimento, que nós podemos identificar da geração única e exclusiva que o Senhor Jesus Cristo experimentou aqui. Porque nenhum de nós nasceu como Cristo nasceu. Nós nascemos fruto do amor de dois pecadores, nosso pai e nossa mãe. Que pode nem ter sido tanto amor assim, em alguns casos, né? Mas do resultado da união entre duas pessoas. Jesus Cristo foi o único que experimentou um nascimento singular, vindo da parte de Deus. Uma obra perfeita. O seu nascimento não foi marcado pelo pecado. E aí, neste sentido, eu creio que é possível a tradução desta maneira, porque João usa um tempo verbal que fala de uma ação perfeita do nascimento. Aquele que nasceu de Deus. Isso não é possível se expressar com as nossas traduções, porque os tempos verbais na língua grega, ou melhor, os verbos na língua grega carregam essencialmente tempo, na língua portuguesa, perdão. Na língua grega, elas têm parte da informação é tempo, parte da informação é qualidade. E João aqui está descrevendo uma qualidade perfeita. Aquele que experimentou um nascimento perfeito, acabado, foi Jesus Cristo. É Ele quem nos guarda. Agora, aquele que nasceu de novo, que é nascido de Deus, como diz no início do versículo, que diferente desse nasceu de Deus aqui, está mostrando alguma coisa que foi experimentada, o novo nascimento, e que a partir dali tem os seus desdobramentos ao longo da sua vida. Quem é marcado assim? Nós. Jesus não ganhou nada.
ele não melhorou em nada ao ter encarnado, ao ter nascido aqui. Pelo contrário, ele se humilhou, ele abriu mão de sua glória e aqui veio. Não há um efeito progressivo de acréscimo a Cristo Jesus com o seu nascimento, mas com o nosso novo nascimento há. Ganhamos o Espírito Santo, ganhamos uma nova natureza, ganhamos uma nova força para seguir a Deus. Por isso que o tempo verbal usado por João na primeira parte é um tempo que indica uma ação que entrou na história em nossa vida e a partir dali tem os seus efeitos presentes. Somos nós. Estas pessoas que experimentaram o novo nascimento, como consequência de nascer de novo, estão agora atentos à sua vida. Como eu estou vivendo a minha vida? Preste atenção. Isto é um sinal de novo nascimento. Quem nasceu de novo não quer continuar vivendo em rebelião e em pecado. Quem nasceu de novo quer viver para agradar a Deus. Quem nasceu de novo quer crescer na comunhão com Deus. Essa é a marca comum da vida de um cristão. Então João descreve desta forma e conclui o versículo dizendo: e o maligno não lhe toca. Um versículo curto, mas cheio de desafios para nós entendermos aqui, não é? Depois dessa ambiguidade que nós falamos aqui no meio do versículo, tem essa última sentença: o maligno não lhe toca. O que significa isso? Bem, não é apropriado nós pensarmos de uma forma física, como se estivesse falando do toque que nós fazemos no celular ou em alguma outra pessoa. Primeiro, porque Satanás, o maligno aqui descrito, é um anjo, é um ser de natureza espiritual. Mas nós não estamos isentos das influências que possam vir sobre a nossa própria vida. E aí eu cito novamente o exemplo que falei anteriormente. Pedro, discípulo de Cristo, cristão, foi seduzido por uma maneira de pensar fora do padrão de Deus, que propôs para Cristo não ir à cruz do Calvário. E o Senhor Jesus o repreende, discernindo que por trás daquela lógica havia uma influência maligna. Porque veja que advertência dura Cristo faz a Pedro. Diz: arreda, Satanás, não cogitas das coisas de Deus. Mesmo nós cristãos, nós não estamos blindados contra influências malignas. Preste atenção. Pelo contrário, cada vez que deixamos o nosso coração ser seduzido pelas mesmas coisas que seduziram o anjo de luz a se tornar um diabo, nós caímos nas mesmas influências malignas. Quando a autonomia nos é sedutora aos olhos, quando o desejo da glória e do reconhecimento é mais forte do que o de servir ao próximo, quando a desconfiança de que Deus tem o melhor para a minha vida, melhor do que eu mesmo tenho para a minha vida, eu mostro com isso que eu estou debaixo de uma influência opositora a Deus. Mas o que João está afirmando aqui é que o diabo, na sua condição escravizadora e mortal, ele não tem mais força sobre os cristãos. Nós podemos ser tentados, nós podemos experimentar pensamentos, ideias e forças compatíveis com o mal, com o maligno, que vem da parte deles, e isso aqui não é de Deus, mas jamais nós seremos destituídos da condição de povo de Deus, guardado pelo Senhor, habitado pelo Espírito Santo e com a salvação. Jamais. É este o sentido que João está dizendo. Ele não toca, ele não tem um poder de agora apropriar-se, desgarrar a ovelha que foi resgatada pelo Senhor. Veja que quando Pedro escreve, ele diz que o diabo anda como o leão, rugindo ao redor, mas não devorando. Você ouve o seu urro, a sua ameaça, você pode sentir o seu bafo, a sua ameaça, mas você jamais será atacado mortalmente pelo diabo. Jamais. A boa ilustração para nós entendermos isso está no livro de Jó, logo no início. Quando é dado a Satanás os limites da atuação sobre Jó, ele só pode fazer sobre os filhos e os servos de Deus aquilo que Deus permitir fazer. Portanto, queridos, não tem coisa mais estranha, preste atenção, do que um cristão com medo do diabo. Nós somos cuidados por Cristo Jesus.
Uma das formas de nós entendermos até a saúde de uma igreja, de uma religião, é qual a importância que dá para esse anjo caído em comparação com a importância que dá para Deus. Você vê nos sermões, você vê na maneira que dessas pessoas viverem. Gente que está o tempo todo com medo, o diabo vai te pegar, ele tem uma mão oscilada, cuidado, isso é coisa de Satanás. Gente, esse Satanás é mais onipresente do que Deus nessa religião aí. O que João está dizendo é, Deus nos guarda. Esta verdade, querido, abunda nas Escrituras Sagradas. Desde os dias do Antigo Testamento, Deus anuncia ser o guardador e o preservador do seu povo. Isaías já havia dito na sua profecia o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, diz o Senhor. No versículo 5 ele diz, não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Ou João mesmo, no Evangelho que ele escreveu, o Evangelho que carrega o seu nome, Evangelho de Cristo Jesus segundo João, ele nos diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não é como um mercenário que vê o lobo e foge, mas ele protege os que são seus, disse o Senhor Jesus. E neste mesmo capítulo, ele vai dizer mais adiante o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém. Nem o arqui-inimigo de nossas almas, ninguém. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E por fim nós vemos o Senhor Jesus orando pelos discípulos, pela sua igreja, na oração sacerdotal, quando ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura Sagrada. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa é a nossa condição. Guardados pelo Senhor, preservados pelo Senhor. Pelo quê? E aí nós concluímos esse primeiro ponto aqui. Pelo poder maligno de manter morto na escravidão do pecado os pecadores. Esta imagem que nos é dada aqui, que o versículo diz, e o maligno não lhe toca, é uma imagem poderosa da libertação que Cristo fez por nós. Portanto, a primeira certeza graciosa é a certeza da nossa preservação. Somos de Deus e Ele nos preserva. Pela obra do seu Filho, aplicada à nossa vida, nos preserva livres do poder maligno, escravizador, que o pecado e o diabo têm sobre pecadores. Somos preservados deste poder pela graça do Senhor, pela presença em nossa vida. Você tem experimentado isso? Você tem experimentado lutas recorrentes na sua vida com relação ao pecado? É hora de você olhar para si mesmo, para Deus, sondar o seu coração e dizer, o que me leva a recorrentemente cometer esses pecados? Que promessas eu estou ouvindo? Que prazeres eu estou buscando? Que realidades eu estou confiando? O que eu temo mais em minha vida? Porque Cristo Jesus realizou uma obra tal que é capaz e poderosa e eficaz para libertar da escravidão todos aqueles que a Ele se chegam. Essa é a nossa segurança. E aí João, no versículo 19, apresenta uma segunda convicção, mais curta, objetiva aqui, mas não menos importante, que é a certeza da graça da redenção. Ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Uma convicção muito simples, uma convicção que pode ser afirmada de uma maneira até chocante para alguns, uma convicção discriminatória.
no sentido de fazer discriminação ou distinção, de marcar uma diferença. O que João está nos dizendo é o seguinte: a condição natural da humanidade é a morte nos delitos e pecados. A imagem, o mundo inteiro jaz no maligno, nos remonta àquela imagem de sepulturas no cemitério, que diz: aqui jaz fulano de tal. O verbo que é traduzido por jaz, nos comunica a ideia do sono inerte da morte, de alguém que está repousando, incapaz e sem forças, num lugar mortal. A Bíblia diz que este é o estado natural do ser humano, jaz morto em seus delitos e pecados. Esta é a condição da humanidade geral, naturalmente, de todos, de todos. Não há nenhuma virtude, não há nenhum valor, não há nenhuma capacidade inata em nenhum de nós que nos livre deste estado, como não há em nenhum morto a capacidade de ressuscitar-se a si mesmo. O morto não pode ir lá no cemitério dizer: cansei dessa vida de defunto, quero voltar para a vida. Né? Ele não pode fazer isso. Ele está morto nos seus delitos e pecados. O que João está dizendo é isso: o mundo jaz no maligno, dorme o sono da morte, embalado nos braços do mortal, do amortecedor de nossas almas. Porém, se há vitalidade, se há fé, se há nova resposta, se há esperança, se há boas atitudes, se há nova disposição, se há desejo de ir adiante, se há luta contra o pecado, se há esperança de encontrar-se com Deus, se há vontade de vencer as tentações, se há vontade de ajudar o outro, se há vontade de acertar, se há louvor, se há adoração sincera, se há fé, se há esperança em nosso coração, se há tudo isso, é sinal de que não estamos mais mortos. É isso que João está dizendo, é sinal de que nós somos de Deus. Deus entrou em nossa vida e nos livrou da morte, nos dando a vida. É esta certeza que nós somos resgatados da morte para a vida pelo Senhor, que deve marcar o coração do cristão. Preste atenção, não tem nada a ver com sermos melhores do que os outros, não tem nada a ver em dizer que eu sou mais dedicado ou esforçado do que o outro, mas tem a ver com a certeza de que o autor da vida entrou na minha vida de morte, trazendo vida, e me conquistou para Ele, e hoje eu sou dele, porque Ele me fez dele. É esta certeza que está no salmista, quando ele diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É isso que somos, diz o Salmo de Ações de Graças, Salmo de número 100. O que somos? Somos seu povo. Queridos, eu sei que para muitos de vocês, e a maior parte daqueles que aqui estão, que vem do contexto da aliança, que conhece as verdades bíblicas desde tempos imemoriais, isso pode não ter o mesmo impacto que tem na vida daqueles que vêm do contexto de fora da aliança, da ignorância. De pessoas que estavam, como diz o apóstolo Paulo, em Atos 17, pregando para os pagãos gregos de Atenas, ele diz: aqueles que estavam como que tateando, procurando Deus, e o encontraram no Evangelho, em Cristo, e agora ele diz: eu achei o Senhor, agora eu sou dele, eu sei onde ele está, eu sei quem ele é, eu sou conhecido dele como ele me conhece, e eu faço parte do povo de Deus, eu agora sou de Deus. É esta certeza que marca a igreja: eu sou de Deus. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero que o mundo saiba quem eu sou, é isso que me marca, esta é a minha identidade. Presta atenção, vivemos em uma época de muito discurso identitário, cada uma das minorias tentando vender o seu pacote. Firme a sua identidade na sua raça, firme a sua identidade na sua opção de gênero sexual, firme a sua identidade no seu currículo Lattes, firme a sua identidade na sua conta bancária, firme a sua identidade na sua profissão. O cristão firma a sua identidade em ser povo de Deus, o resto é circunstância, não é?
Perguntinha típica do reverendo Edson, né? Não é? A nossa identidade é ser povo de Deus, porque tudo mais se esvai com a circunstância. Na eternidade não vai haver rico nem pobre, não vai ter professor, médico, engenheiro, não vai ter aquele que é mais alto ou aquele que é mais baixo, não vai ter uma diferenciação racial. É verdade que quem é homem continua homem, quem é mulher continua mulher, mas não do mesmo jeito, porque não se casam nem dão em casamento. O que vai contar para a eternidade é o quê? É se nós podemos dizer como João, somos de Deus. Somos de Deus. Enquanto que o mundo jaz no maligno. Mas a boa nova é que do mundo que jaz no maligno é que Deus recruta os que são seus. É de lá. Porque até mesmo aqueles que estão no maligno não estão sentenciados a permanecerem assim para sempre. Muitos dentre estes serão resgatados pelo ministério da igreja, pela palavra anunciada. Pessoas que eram avessas, que estavam mortos, receberão o fôlego da vida, como o exército de Ezequiel 37, do Espírito que veio sobre aqueles mortos, e um exército se levanta, e o nome desse exército é a Igreja de Deus. Gente que estava morto, e que pelo poder do Espírito Santo e a mensagem do Evangelho, ganhou vida. O profeta Moisés já havia lembrado o povo da antiga aliança, de que o que eles eram era fruto do amor de Deus, quando ele disse o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Qual é a nossa segurança? É do amor de Deus. O amor de Deus é inquebrantável. O amor de Deus é eficaz, é completo, não é fraco, não desiste, não para do meio do caminho. Diferente do nosso, que por melhor que seja, muitas vezes nos deparamos com limites. E por isso que o amor de Deus é um convite para que dependamos dele, até mesmo para renovar o nosso próprio amor, quando parece que ele está acabando. Jesus diz: orem pelos que vos perseguem e ame os vossos inimigos. Como isso é possível? Somente no amor de Deus, que é inesgotável, é uma fonte eterna. E Pedro vai dizer que nós somos propriedade dele, sacerdócio real, nação santa. É isso que nós somos. Queridos, para concluir, nós cristãos, um dia ouvimos a mensagem do Evangelho, ouvimos sobre a obra de Jesus Cristo aqui na terra, sua perfeita obediência, a sua entrega voluntária da sua própria vida como uma oferta perfeita na cruz. E quando nós cremos que aquilo que Jesus fez para resgatar pecadores como nós, a nossa vida foi mudada para não mais ter retorno, foi para sempre. Entrou em nós a esperança que não apaga, a vida que não morre, a força que não se esvanece, o poder que não se extingue, a presença que não abandona, que é exatamente a presença graciosa de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. É esta realidade que nos capacita a encarar o mal que habita em nós, o pecado, e lutar contra ele e dizer: posso não pecar. Que nos capacita a olhar para o inimigo e os inimigos de nossa alma, para os anjos caídos e não temê-los e dizer: maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. O Senhor me guarda e me preserva. Eu me vejo como limitado e fraco, mas como cristão, eu sei que nunca mais na minha vida eu estarei sozinho, e que aquele que quiser ser o meu inimigo vai ter que se virar com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis
que disse: eu dou a minha vida por vocês, e ninguém os arrebatará da minha mão. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te bendizemos nesta noite, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, a tua obra é gloriosa, é a fonte de toda a força, poder e esperança que necessitamos. O teu Filho Jesus é essa fonte inesgotável, perene, real, que muitas vezes nós negligenciamos, que muitas vezes nós deixamos de lado, deixamos de beber desta fonte, buscando segurança, prazer, identidade, força, em cisternas vazias. Perdoe-nos por isso. Renova-nos, ó Deus, a mente e o coração, para que nos voltemos sempre para o teu Filho como nosso Redentor, como aquele que nos guarda e, por nos guardar, nos ajuda a guardar-nos a nós mesmos. Porque tu és aquele que operas em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade, e que, portanto, és aquele que nos capacitas a desenvolvermos a nossa própria salvação, como disse o apóstolo Paulo. Pedimos, ó Deus, que tu nos fortaleças a convicção da suficiência de Cristo para que vivamos uma vida que glorifique o Senhor. Conduza-nos em arrependimento quando pecarmos. Conduza-nos em restauração de fé, de vigor e de dedicação. Conduza-nos à dependência do teu Filho e ao anúncio do teu Filho, para não apenas seguirmos experimentando a renovação que ele nos dá, mas também pelo anúncio do Evangelho através de nossa vida, testemunharmos as novas vidas que o Senhor haverá de alcançar, trazendo vida aos mortos em nossa geração. Oramos em nome de Jesus. Amém.